Olá, seres sinápticos, tudo bem por aí? Eu sou a Marisa Fortes e está começando mais um Sinapticamente com ideias inspiradoras de gente do bem que fazem as nossas sinapses se iluminarem. E hoje estou aqui com ela, faz tempo que eu espero essa mulher vir, conheço há muitos anos. Ela é especialista em neurociências e comportamento e também luto e veio contar pra gente um pouco mais sobre esse momento difícil da vida. Eu estou aqui, tenho a honra de receber Cláudia Petlik Fischer. Ei, Cláudia, Obrigada obrigada pelo por ter convite. vindo. Quanto tempo que a gente não se vê, não é verdade? Uns 12 anos, Por talvez. aí. E somos colegas psicólogas clínicas, não é Pois verdade? é. Pois é. Que honra, obrigada, Faz Marisa. muito tempo que eu quero te ver aqui para saber da tua trajetória e para que a gente possa aprender sobre esse momento difícil da vida que é quando a gente lida com perdas, né, com a perda de um ente querido. Então, eu queria que você me contasse, assim, um pouco sobre essa escolha, né, de lidar com esse luto, porque ela passa aí por uma experiência pessoal muito difícil. Exatamente. Eu acabei me especializando depois de passar por uma perda importante que eu tive há 12 anos atrás. Eu perdi minha filha, eu tinha quase 4 anos. E logo que eu perdi, eu recebi uma dica de uma amiga de procurar uma terapia especializada em luto. Eu já fazia terapia na época. E eu fui fazer e achei que me ajudou demais. Assim, antes eu não imaginava trabalhar com luto. E conforme eu fui fazendo, essa pessoa era muito referência para mim e eu mergulhei. Um dos meus caminhos para essa ajuda foi mergulhar no tema luto. Que foi o MDR que você fez? Antes disso, eu Antes do comecei a MDR? ler muito, eu queria ler todos os livros que eu encontrasse sobre o luto. Foi um recurso que encontrei, né? Não é sempre igual para todo mundo, mas para mim me ajudava demais. E quando eu vi, eu já estava especialista no E assunto. como psicóloga também, isso ia ajudando a olhar Exato, de um outro lado também, que é um lado técnico, né? exatamente. E depois de um tempinho, passados uns meses, eu comecei a receber muito pedido de ajuda, assim, tem uma amiga que aconteceu uma coisa parecida, também perdeu e tal. E aí eu me vi, eu fiz um grupo logo depois que aconteceu de mães que perderam filhos. E eu já estava muito nesse mundo. Qual que é o E valor dessa troca de experiências? para mim foi fundamental, assim, conversar com pessoas que já passaram por isso. É, é, assim, logo depois que aconteceu, eu lembro de lembrar de mães de amigas minhas que tinham perdido filhos, assim, no dia, assim, eu lembro de fazer essas ligações, assim, e perguntar como que vocês sobreviveram a isso, porque parece insuportável pensar uma vida vivendo com aquela dor. Então, querer falar com as pessoas que já tinham passado por essa estrada e ouvi-las, para mim, foi fundamental, né? E eu comecei a perceber que eu era um pouco destino, não sei se destino, né? Mas eu já estava nesse mundo mesmo sem querer, Sem sem planejar, planejar, digamos sem assim, né, planejar. sem planejamento. E foi Isso. interessante porque, assim, nós nos conhecemos num contexto em que a Ana Laura era muito presente. É. Era diariamente aquilo, né, um convívio intenso, enfim. Nossas filhas eram amigas. Era a escolinha dela, né? Eu É, tinha acabado é, de mudar, porque foi em maio, tinha começado uma outra escola, mas os primeiros anos, assim, os foram principais, os é, 3 primeiros anos da vida dela foram na escola que a gente se conheceu, né? pois é. E aí, honrar essa memória, né, da Ana Laura acabou virando projeto, vocês fizeram parques, não foi isso? Então, logo depois que aconteceu, a gente muito fragilizados, começava a ouvir pessoas, líderes espirituais. Fui para todos os caminhos que me levavam, eu fui. E eu ouvia muito, vocês têm que fazer coisas boas em nome dela agora. Esse é o caminho. Assim, no judaísmo, nós somos judeus, eu não sou praticante, mas tenho toda a minha família e eu acabei conhecendo muito dos rituais, luto, quando eu passei pela perda da Ana.
E logo depois os rabinos falavam que a gente tinha que fazer coisas boas em nome dela para elevar a alma dela, né? E os rabinos, eles abraçam, né? Quando acontece uma coisa assim, a comunidade inteira vem e te É, acolhe. acho que isso é uma sabedoria assim do luto judaico que ajudou muito, assim, porque nos primeiros dias vem muita gente em casa e tem sempre uma reza, então tá sempre gente em volta, cuidando, trazendo comida. E quando você vê, já passou uma semana, né? Então, e no começo é o só por hoje, né? É uma sobrevivência. Aham. Não dá para pensar muito no futuro, porque causa muita ansiedade. Você não sabe como vai sobreviver. Então, eu acho que o luto nessa fase aguda que eu aprendi é muito sobreviver. Eu preciso chegar até o fim do dia. E não é só o dia da morte, o dia seguinte e o outro, eles são repetições do primeiro dia, né? É um acordar e se dar conta, nossa, isso aconteceu mesmo, e é mais um dia difícil, e outro mais um dia difícil, de se arrastar e de sobrevivência, né? Então, você ganhar assim, um fôlego de gente em volta, cuidando e pensando em comida, que você não precisa pensar, né, nas coisas do dia a dia, assim, ajudando, acho que vale demais. E aí o tempo foi passando. E você. Aí a gente começou a pensar em ONGs, né, em projetos que a gente pudesse fazer em nome dela. E um deles são os parquinhos para crianças com deficiência brincarem com crianças sem deficiência. E a gente já tem, acho que, 7, 8 parquinhos pelo Brasil. Uau! Tem fora também, vocês fizeram um. Então, tem uma doação em Israel, num bairro árabe, que é um bairro, é um centro de convivência, uma biblioteca que a gente doou para um centro de convivência de crianças cristãs, árabes e muçulmanos, árabes Ai, e que judias. lindo. Aham. E eles têm um projeto lá de um coral que tinha vindo para São Paulo um tempo antes, acho que um mês antes, e a gente tinha recebido em casa. Então tinha uma ligação com a Ana, ela brincou com eles, tal. E quando aconteceu, a gente viu um sentido ali de doar uma biblioteca para um lugar que tem uma sementinha da paz ali, né? Um lugar no Oriente Médio onde eles tentam conviver pacificamente com projetos bonitos para crianças e adolescentes. É. E esses parques foi interessante porque os brinquedos foram desenhados especialmente para as crianças, né, PCD, que elas têm Sim, necessidades especiais. Então, é um projeto muito mara, é. assim. Na frente dessa biblioteca, desse lugar que não tinha biblioteca ainda, desse centro de convivência, tinham brinquedos adaptados. Logo depois que a Ana morreu, a gente tinha um casamento lá, a gente não quis cancelar, porque achou que poderia ser um lugar especial para a gente manter. E quando a gente chegou, a gente estava com essa cabeça de tentar achar um lugar, um projeto que fizesse sentido. E a gente viu esses brinquedos e pensamos, nossa, acho que no Brasil não tem isso. E aí fomos em frente, hoje tem. E do outro projeto é uma ONG para pais enlutados com carência socioeconômica, que a gente tem uma rede de psicólogos e psiquiatras, para ajudar pais com carência socioeconômica que perderam seus filhos, porque a gente viu que a gente sobreviveu porque podia contar com muita ajuda, né? Porque a gente podia pagar terapia, a gente podia ter esse espaço para o luto, né, durante um tempo. E a gente quis montar uma rede assim para oferecer para pais que não poderiam, né, E que pagar. até por uma situação de vulnerabilidade social acabam perdendo, né, os filhos, seja por doença, falta de assistência médica, seja pela violência. Então, é um quadro muito comum nessas comunidades mais carentes, né? E como Muito chama comum. essa ajuda? Pais em luto. Pais em luto. Então, quem precisar e quem quiser, Tem o Instagram, e no Instagram tem um link para o WhatsApp, que é como o antigo 0800, né? Um tá? telefone ali, que a pessoa pode escrever, e a gente rapidamente responde, faz uma triagem e encaminha. E aí ela vai ter aí essa Um ajuda na parte, atendimento. pelo menos na parte de saúde mental, é muito importante, né? Super. A gente até tem uma dificuldade, sabia, de chegar até essa demanda, porque a gente sabe que tem,
mas são poucas pessoas. A gente tem um número até Razoável. razoável de pessoas atendidas, mas a gente tem capacidade para mais. Então, pessoal, pais em luto, se você conhece uma mãe enlutada, um pai enlutado, pessoal com carência socioeconômica, que precisa de uma ajuda, é só ir lá no Insta, ó, Pais em Luto, né? E poder indicar isso para as pessoas que estão precisando. É super importante Isso, isso. Eu não isso. sabia dessa parte. É, então. A gente tem até algumas parcerias. O começo começou com a Santa Casa e tem alguns lugares que a gente divulga, mas tem espaço para a gente crescer mais. Ah. E aí, enfim, você foi aí nessa caminhada. Sim. Dentro dessa especialização do luto, o que você percebe que é importante, num primeiro momento, para as pessoas? Porque existe uma mítica que eu não sei se é verdadeira, você me conta, que nos primeiros dias, então, tem muita gente que está lá para segurar o sofrimento e tudo, mas com o passar do tempo, é quase como se fosse problemático, assim, para elas conviverem ou aguentarem ou suportarem a nossa dor. Como que é isso, assim? Eu acho que, primeiro, na nossa sociedade, a gente é muito pouco, a gente sabe pouco, né, como ajudar. E então tem uma angústia do outro de ver a dor, de aceitar ou suportar aquela dor que é irremediável, né? Então, no começo, você até encontra, a sociedade encontra formas de ajudar, assim, até o velório, as flores, ou talvez né, uma comida, alguma coisa, um telefonema, uma mensagem, e depois todo mundo segue a vida, né? A sociedade acho que tem uma dificuldade de encontrar palavras, né? E entender que estar ao lado é ajudar, né? Não precisa fazer muita coisa. Às vezes, estar ao lado em silêncio é ajudar. Então, nessa tentativa de se esquivar, né, de enfrentar a dor e de talvez não conseguir lidar com essa frustração de não tem mais o que eu possa fazer, porque a morte Inexorável. Pois as pessoas se afastam. E aí, às vezes tem um movimento de não reconhecer que aquela dor continua e exigir como se fosse uma alta, né, do enlutado. Fala, como você ainda está chorando, né? Ou o contrário, o julgamento, nossa, você já está sorrindo, a fulana está sorrindo já, mesmo com tudo que aconteceu, né? E acho que esse julgamento dificulta, né? Por isso, os espaços, assim, de grupos, onde de enlutados, pessoas que passaram pela mesma coisa, as igrejas, né? Os lugares, os templos religiosos, ou a terapia até, acaba tendo muito valor, porque é um lugar que vai validar, continuar validando a dor. Tem uma coisa curiosa que é assim, né? O que eu ouvi de uma paciente, assim... É interessante as pessoas não querem falar o nome do meu filho para mim, porque elas não querem me lembrar de uma coisa que eu me lembro a cada segundo. Então, assim, não é que você falando isso para mim, você vai me constranger, porque isso para mim está muito presente. Para mim é um prazer poder falar do tempo que eu vivi com ele. Não é interessante você pensar nisso, assim, que as pessoas que nunca viveram isso talvez tenham uma leitura um pouco diferente? Como se o evitar fosse esquecer, né? Não vou lembrar a pessoa da dor, não vou falar disso aqui, né? Que é um... Aí vem da dificuldade de lidar com a tristeza, com a dor, né? As pessoas não sabem o que fazer. E tem a ilusão de que se eu não falo, não existe, né? Mas é o contrário, de fato, assim, os relatos de todos os enlutados, da grande maioria, e depende, claro, muito do momento, porque às vezes no comecinho não consegue falar sobre, depois essa fase muda, mas no geral, o falar, o lembrar da pessoa enlutada é uma homenagem, né? Não dá para fazer de conta, porque o enlutado está sentindo isso o tempo todo, né? E como é 12 anos depois? Como é que é o desenvolvimento dessa dor? Ela vai se transformando? Porque dor de pai, eu sei, porque eu perdi o meu muito jovem. Agora, dor de filho é uma coisa diferente. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso pra gente. Tanto É como muito difícil psicóloga. comparar, né? Porque depende muito do tipo de morte, do vínculo, né? O luto é muito proporcional ao Isso é vínculo importante. Aham. que a gente tinha com a pessoa. Às vezes é um vínculo muito ambíguo, né?
E aí o luto vai ser também cheio de ansiedade, de culpas e tal. Mas esse caminhar, eu lembro, como eu falei, né, no começo eu pensava, não é possível, eu preciso falar com as pessoas que passaram por isso para entender como elas conseguiram suportar, né? Eu lembro de receber visita de uma mãe de amiga que tinha perdido um filho e ela falava assim, Cláudia, o pior não é o que você está passando agora, o pior é continuar convivendo com o que você passou, né? E eu pensava, não vai dar. Esse começo parece insuportável. Mas o que eu vejo depois de tanto tempo, depois de estudar e depois de passar por isso, é que se transforma, né? Porque se essa fase aguda continuasse, seria insuportável. Se a dor que a gente sente no começo do luto continuasse nesse formato, seria insuportável viver, né? Então, a gente tem um ajustamento, né? O processo de luto é uma cicatrização, né? Daquela ferida aberta. Então, essa cicatrização é um ajustamento à nova vida. A gente vai ajustando a uma realidade sem aquela pessoa, né? E a gente aqui pode falar de luto em diversos formatos, né? Não necessariamente perder alguém, mas perder um emprego, né? Perder Um casamento. um casamento, né? Que é um luto muito difícil também. Então, se ajustar a essa realidade nova é um processo que leva tempo, leva um trabalho também. A gente fala trabalho do luto porque é um trabalho mesmo, não é só ficar deitado numa cama e esperar o tempo passar, né? Como que é isso? São reflexões, são olhares? Reflexões, você encontrar recursos, quais são os seus recursos, né, de enfrentamento das dificuldades na vida, Você, né? por exemplo, foi estudar. Eu fui estudar, fui conversar com as pessoas, eu aceitei ajuda, né? Me coloquei de uma forma, não tive medo de me colocar vulnerável, até porque, para mim, acho que não tinha opção, né? Tem coisas na vida que acontecem que a gente não tem muito controle, né? De escolher, não vou ficar vulnerável aqui. Eu estava completamente, em carne viva, né? E acho que um fator, assim, que talvez dificultou ainda mais é lidar com a dor dos familiares, né? Porque é uma família muito coesa, muito unida, todo mundo... Então, você olhar para a dor dos outros também... Também. E isso é interessante. Eu também recebi visitas de amigas que tinham perdido irmãos. Olha. E falavam, quando perdi meu irmão, eu perdi minha mãe também, perdi meu pai, porque eu lembro da minha mãe deitada na cama por 10 anos. E eu escutando isso, eu pensava, eu não quero que o meu filho um dia fale isso de mim. Então, eu cuidar do luto dele, eu ter que cuidar, o Arthur na época era muito pequenininho, então era um bebê que eu precisava cuidar, né? Mas eu ter que levantar para cuidar e me preocupar com isso me ajudou. Foi terapêutico. Foi terapêutico. Foi, na verdade, uma sobrevivência, né? Uma salvação. Porque foi a forma eu tenho que levantar, eu tenho que continuar, porque não é só sobre mim, né? É sobre o luto de todos. E depois, esse alinhamento também do luto do casal. Isso é importante porque também. Porque cada um vive um luto da sua forma. A gente perdeu a mesma filha, entre aspas, né? Porque ela era para mim de um jeito e para ele de outro. E ele tem a história dele, de como ele lida com dificuldade de perda, e eu também. Ele escreveu um livro belíssimo, né? O jeito dele lidar com o luto foi escrever nesse começo, ficar bem recluso, escrever. O meu jeito foi de procurar livros e amigos, fazer o grupo, terapia. Então, em alguns momentos a gente foi para terapia juntos para poder falar sobre, olha, isso me incomoda muito, eu não suporto falar dela nesse momento e você precisa muito falar dela nesse momento. Como é que a gente faz, né? Olha, E é um ajustamento também, né? De si mesmo, na vida, da família. E hoje em dia, como uma profissional do luto, se fala em luto patológico, porque eu lembro que quando eu estudava ainda, falava, isso aqui é um luto patológico. Passou de 8 meses a 1 ano, a pessoa ainda está meio macambúzia, patologizou o luto, aí tinham várias estratégias. Como é que é isso hoje? Como é que é a psicologia moderna do luto
se refere a essa questão? A gente fala luto complicado, né? É claro que se a gente for ver DSM, vai estar lá definido um tempo exato, né? Mas acho que são vários aspectos. A gente tem que ver a questão do tempo. Se passou muito tempo, é muito individual, né? Mas se passou muito tempo, a intensidade está a mesma, a função, e a pessoa está paralisada em um momento do luto, por exemplo, passou 5 anos, a pessoa fala daquilo e chora como se tivesse acabado de acontecer, é um alerta. O luto saudável, o que a gente chama de luto saudável, é aquele que tem movimento. Então, é claro, na fase aguda, é muito voltado para a perda. A gente enxerga a perda só, né? Mas com o tempo, o enlutado que está num movimento saudável, ele vai olhando para a vida, para a restauração. Então, aquela pessoa que volta a trabalhar, é claro que tem momentos de dor, tem momentos de saudade, não é uma mudança brusca e né, delimitada, assim. Mas é um movimento, né? Então, eu volto a trabalhar, mas chego em casa, eu choro, eu falo sobre, eu arrumo as coisas da pessoa que morreu, e cada um no seu tempo, né? Mas a gente pode dizer que um luto complicado é quando a gente vê que isso não está em movimento, né? Então, um enlutado, de repente, que tem um quarto, perdeu um filho e o quarto está lá sem abrir, na porta fechada há anos. Ou isso, chora da mesma forma como se aquela emoção estivesse acontecendo no momento. Claro, um momento ou outro, vem um gatilho, uma lembrança acontecer. Isso não é patológico. Até a saudade, né? Você chora de saudade. Claro, claro. Mas o que eu percebo, assim, esse ano nós perdemos uma pessoa muito importante para nós, da nossa família, jovem também. Ela foi embora. E o que eu percebo é assim, que o primeiro ano realmente é muito difícil porque você tem as efemérides. Então, você vai ter o aniversário daquela pessoa, o primeiro dia das mães, o primeiro dia dos pais, o primeiro aniversário de casamento. Sabe o primeiro tudo sem a pessoa? E aí depois isso, de alguma maneira, vai se acomodando. Né? Mas eu percebo que, como é recente, você toma uns mini sustos, assim. Tipo, deixa eu ligar para... Nossa, não vou ligar. Aí você olha as mensagens do WhatsApp, ela não vai mais escrever um WhatsApp. Sabe, pra gente. Então, é um buraco, assim, que fica. Exatamente um ano, é o primeiro ciclo, né? O primeiro de tudo, e você não sabe ainda como vai lidar com aquele primeiro aniversário, primeiro Natal. Depois, não quer dizer que seja mais fácil, mas você já tem uma referência de que você sobreviveu, né? Fala, bom, eu passei por isso, aquele Natal foi muito ruim, eu vou fazer de forma diferente agora. Ou foi muito ruim, mas eu consegui sobreviver. Isso que você falou do ver o WhatsApp, aqueles sustos, assim, tem um livro que chama O Cérebro Enlutado, muito interessante, que fala exatamente o que acontece no nosso cérebro durante o luto. Nossa, jura? E tem, eu acho que é O Cérebro Enlutado, em inglês é The Grieving Brain. Se não me engano, em português Conta um pouquinho pra gente disso. É interessante porque ele é uma neurocientista e ela fez estudos do cérebro dos enlutados. Ela percebe que no começo é como se tem uma localização ali da pessoa, porque a gente tem esse formato, assim, essa estrutura de eu sei que meus filhos estão em casa agora, eu sei que meu pai está não sei onde. Você sabe mais ou menos a localização. Quando, de repente, aquela pessoa desaparece, demora um tempinho para o cérebro se ajustar. Então, é como se a gente tivesse o tempo todo buscando, assim, a localização mesmo, sabe? Nossa, você arrasou agora nisso que você falou. Muito interessante, né? Porque aquela coisa de, nossa, eu acho que eu ouvi tocar, eu acho que eu vi os passos. É muito rápido, mas de repente você lembra, não tá. E demora para esse circuito se ajustar. Então tem uma explicação neurológica, é uma sinapse que se ilumina quando já não tem mais aquele estímulo. Muito interessante. E aí vai apagando, né? Talvez esteja explicando de uma forma mais metafórica, não tem problema, mas o público precisa dessa leitura mais tranquila. É isso. E demora um tempinho, então, para a gente entender. E outra, acho que tem o que dificulta é que na morte a gente não sabe o que aconteceu, né? Tem as crenças, e cada um tem sua crença, mas a gente
não sei se a gente pode falar de provas, né? Crenças, fé. Então, às vezes é mais difícil ainda de localizar, né? Não para estar no céu, tá? Até que a gente, depois desse processo de transformar, a gente entende que é interno, tá sem falar nas crenças, né, de cada um, tá internamente Mora também. dentro da gente, Dentro. porque é aquela lembrança. Por exemplo, tem pessoas que guardam as roupas dentro de um saco para sentir o cheirinho, para preservar o cheiro daquela pessoa. E a gente sabe que a memória olfativa, ela vai num lugar muito especial mesmo de trazer, né, a imagem muito forte. E depois a dor de perceber que, nossa, não consigo mais sentir o cheiro. Não consigo mais lembrar da Passou, voz. né? Porque, isso é uma coisa. Como é assim? Conta. Outra dor, né? Porque, se bem, hoje em dia, a gente tem os aspectos tecnológicos, né? Que vai mudando um pouco o formato do luto também. Porque hoje a gente, quem morreu recentemente, você tem condições de vídeo, áudio, né? Mas, por exemplo, eu perdi minha mãe, eu tinha 14 anos. Não havia nada disso. Meu pai também. Voz, acho que tem alguma gravação que assim tá bem no fundo. Aí eu fico pensando, de repente, né, quando a tecnologia evoluir, eu consigo resgatar isso, limpar o barulho. Mas é muito difícil, né? Tem áudio. As memórias do meu pai se perderam também, ficaram com outras pessoas que não tiveram, assim, sabe, a delicadeza de preservar isso ou nos trazer isso para que a gente tivesse. Então, realmente, o que eu tenho é muito. O que eu tenho dele é uma foto 3x4 de quando ele era jovem. Todo o resto se foi, né? Muito difícil. E quando a gente fala nessas tragédias, assim, as pessoas perdem tudo, às vezes perdem tudo isso também, né? Os assaltos, enfim. Nossa, enchentes. Imagina as pessoas com as enchentes, que os álbuns se foram, tudo se foi, né? Perde um pouco a referência, talvez? Eu acho que é tão doloroso, às vezes é uma violência depois de outra violência, né? Talvez seja uma forma aí que a gente vê a necessidade de internalizar mesmo, né? De entender que o que ficou é o que a gente viveu, né? E as memórias, isso que tem de mais valioso, né? E o que a gente carrega do outro, né? O que eu tenho da minha mãe, que é um pouco dela no mundo, né? Dos nossos ancestrais, né? O que eu tenho de filho talvez seja um pouco diferente, mas certamente tem, né? As células dela no meu corpo e as memórias e é como a gente continua vivendo um pouco carregando o que a pessoa que se foi deixou, né? Em algum momento fica leve? Dá para ficar leve e falar de quem se foi? Como que Eu é isso? acho. Por que as pessoas... Eu acho que elas evitam porque traz um peso, assim, né? Muito grande. Como é que é a leveza no luto? Tem uma questão que a gente fala, se o luto acaba, né? Será que o luto acaba? E eu acho que sim. Quando a gente sente... Eu não me sinto lutada, né? Com relação a Ana, nem com relação à minha mãe e outras perdas. Porque eu acho que eu fiz o luto. E chegou um momento que eu estou num outro capítulo, né? Que é um capítulo da mesma história. E esse outro capítulo, nesse momento, não tem aquele peso da dor aguda, né? Claro que se eu fizer um esforço, talvez, se eu tiver um gatilho, né, importante, eu talvez entre um pouquinho nisso, mas eu já sei sair. Acho que é isso, sabe? Isso é importante. Porque depois de um tempo, a gente já sabe lidar que a gente já sabe lidar com o pesado, com a dor. Eu já sei que eu caio, mas eu levanto, eu já sei levantar. Vai ficando mais leve, porque eu não tenho medo mais dessa dor. Não. E voltando um pouquinho atrás, que acho que passou batido, essa questão do luto pela violência, né, que você estava se referindo. Ele é um luto de muito diferente, eu imagino, também, do que por doença. Como que é isso? Que você estava falando da tua mãe, enfim. Eu acho que sim, né? Minha mãe teve uma morte violenta e de tudo que a gente vê das pessoas que perdem, né? Eu não passei por um processo pessoalmente de um luto por doença, né? Mas eu posso falar da morte violenta e posso falar na teoria, né? A gente não dá para comparar, né? São formas diferentes, mas
O que diferencia muito, às vezes, o histórico de perdas da pessoa e a morte violenta, o que a gente vê é que tem um risco maior para um luto complicado, Ah, estatisticamente. ok. Não a morte violenta isolada, mas juntando com como é que recebeu a notícia, né, com o histórico dessa pessoa de saúde mental. Né, se pegar uma pessoa que é mais Vulnerável. vulnerável, talvez a gente pense em um risco maior para um luto complicado. O luto por suicídio, por exemplo, é um luto que a gente fica mais alerta para fatores de risco, né? Porque para complicações, porque é um fator de risco para complicar, né? E É uma morte você difícil. recebe no seu consultório todo tipo de enlutado. Todo tipo. E não acho que é todo mundo que tem que fazer terapia. Não sei se você Ah, ó, concorda isso aí é uma quebra de comigo. paradigma. Me conta isso. Eu acho que quem tem condições é sempre interessante, Não né? especificamente por isso, Por pela tudo. vida, né? Exatamente. Mas o que eu acho é que a gente não pode patologizar, né? O luto não é patológico, a princípio, né? Ele é um processo natural, uma reação frente a uma perda de um vínculo. Então, não é todo mundo que precisa, mas é interessante porque você é um fator de proteção para não complicar. É interessante porque a gente aprende muito, né? Com cada história, com cada perda. E dependendo do caso, né? Pessoas que tiveram uma morte próxima por suicídio ou violência, enfim, tem um histórico difícil, você está procurando uma ajuda. E sabe o que eu vejo nesses casos específicos, ao contrário da doença, porque a doença é quase uma fatalidade. Ela vem, ela tem o seu curso, você pode culpar o que Deus, talvez a ciência que ainda não achou a cura, ou não tem assim um ator localizado. Agora, numa violência, aquele que cometeu a violência contra o seu ente querido, ele fez isso. Ele interrompeu o fio do destino daquela pessoa. Então, existe um lugar de projeção, talvez, de raiva ou de revolta inicial, né, antes de um entendimento. No suicídio, é pior, não sei se é pior ou melhor, não vou falar isso, mas é complicado porque é amor e ódio, você fica com muita raiva da pessoa que foi embora, que escolheu ir embora. É ambivalente, né? É ambivalente, exatamente. Essa ambivalência, ela complica, né? E na doença, eventualmente, você vai ter outras esferas de processamento dessa informação. Sim, Não sei como é que é, o que você acha que é mas isso. também é muito relativo à doença, né? A doença, como ela foi descoberta, como ela foi conversada, né? Como foi a relação com os profissionais, como foi o cuidado. Se esse adoecimento teve conversa sobre esse final da vida ou não, né? Ou seja, é relativo, então. É É muito tudo difí- é. muito relativo, depende da pessoa, depende da circunstância. O que a gente tem são estatísticas, né, de fatores de risco, como assim, morte súbita, violenta. Por exemplo, o Covid, que a gente passou. Covid foi morte súbita, né? A gente não teve oportunidade muitos não tiveram oportunidade de se despedir. Teve todo um desamparo, né, do governo. Então, tem muitas variáveis que somam para complicar. O próprio Né? Isolamento. rituais da Você não morte que são podia ter um importantes. abraço, você não podia ter a presença dos amigos, né? Para te lembrar quanto aquela pessoa era importante. Velórios, ritos, Isso. não tiveram. Depois a gente criou, né? De forma online, algumas formas, assim, de não deixar passar isso em branco, porque é muito importante, mas acho que a pandemia é um bom exemplo de como a gente viveu uma situação muito complicada. Nossa, né? veio um entrevistado aqui, um amigo meu, Ayrton, que ele falou que ele estava no hospital com o celular, que era o único meio dele de contato, e ele se agarrava aquele celular e ele falava, eu não sei se eu vou sair daqui. Eu não falei tchau para minha esposa.
pessoalmente, eu não abracei ela, não. E ele, o quadro dele complicou, ficou É. bem difícil, né? E ele conseguia, É, por troca de mensagens, troca, falar o que ele que não é queria. a mesma coisa, né? Claro, Porque você conseguir olhar nos olhos e se despedir é muito desespero. desesperador. Ausência de controle absoluto de tudo, né? A gente perdeu total um mundo presumido, né? Não É. sabia o que ia acontecer no dia seguinte, não sabia, né, se você ia ficar doente, quando que as coisas iam voltar ao normal, se as coisas iriam, assim, foi bem... E o que funciona para ajudar uma pessoa que está nessa condição, assim, nessa circunstância? Lembrei agora que eu junto com o meu grupo de mães, a gente fez um livro para falar um pouco do nosso luto e ajudar outras mães, né? E tem lá uma parte, a gente lembra da gente falando muito sobre isso, o que ajudou, o que Boas não ajudou, práticas, o vai. que atrapalhou. Mais ou menos isso, uma cartilinha, né? Eu acho que... E também é muito pessoal. Tem um exemplo, por exemplo, eu não gosto que as pessoas falam, hoje tem festa no céu, no dia do aniversário. Porque, para mim, a palavra festa não combina ali com o meu mundo interno. Então, sempre que eu digo, hoje tem festa no céu, o aniversário dela. Eu falo, não está fazendo aniversário. Na verdade, a dor é essa, ela não está aqui para fazer aniversário. E tem outras mães do grupo que elas gostam dessa expressão, né? Então, de novo, tem um aspecto aí, uma dimensão muito relativa, individual, né, do que ajuda. Mas, de maneira, o que a gente pode dizer, sem dúvida, é que estar perto da pessoa enlutada, de alguma forma, se mostrar presente, né, mandar alguma comida, por exemplo, eu te ajudo se eu te levar uma comida hoje, né? Posso te ajudar com tal coisa, né? Também sem muitas perguntas, porque a pessoa não sabe dizer, né? Mas, assim, eu te ajudo se eu fizer isso. Eu posso pegar seu filho, ir até o cinema com ele hoje, né? Ajudas práticas, assim. Ou estar ao lado, se mostrar presente, de forma, mesmo que seja no silêncio. Eu vejo que as pessoas ficam muito angustiadas para ajudar, para resolver aquela dor, mas também precisa entender que essa dor é irremediável no começo. Irresolvível, né? Como é que Não você dá. resolve isso? Porque eu fico pensando, né? Talvez você imaginar a tua filha, a Ana, com 17 anos hoje, Difícil. não é? É complicado isso. Não dá. Então, são momentos que vão passando e que você vai convivendo, mas eu acho que o mundo vira... Ele nunca mais vai ser o mesmo. Nunca mais. Nunca Né? mais. Eu lembro muito dessa sensação de pensar, bom, eu não existo mais, eu não sei quem eu vou ser a partir de amanhã. Mas como eu era, eu já não existo mais. Eu lembro, assim, de ir pro cemitério com essa constatação, assim. Acho que eu até escrevi no Facebook no dia. Uma coisa que chamou a atenção foi que você escrevia. Você foi corajosa. Sabe, você falava disso para as pessoas. É verdade, acho que esse foi um recurso no começo que eu escrevi. E eu tinha não sei fotos. se transbordava, porque não sei se era uma escolha, assim, eu lia, acho que eu precisava escrever como um diário aquilo que eu lia. Não sei, é como se fosse um diário, eu não me dava conta que não era uma intenção, assim, preciso falar para os outros. Era para você. Acho que era para mim, assim. E, no entanto, você não imagina quantas pessoas você ajudou falando disso. Mas, e que isso me ajudou também, porque quando eu escrevia, alguém mandava uma mensagem. Alguém trocava alguma coisa comigo. Então, essa troca também me ajudava muito. Talvez isso que eu buscasse, né? Não sei. Porque também, assim, às vezes a gente ouve muita coisa que não tá afim de escutar na hora. Isso é geral, assim, comentário de enlutados, né? De não querer escutar a crença do outro. Porque muita gente vem com certezas. Isso é uma das coisas que não ajuda. Por exemplo? Você pode ter certeza que ela está no céu. Que ela virou uma estrela, para dar um exemplo mais aleatório.
Não, certeza ninguém tem, entendeu? Então, é a sua certeza, É. né? É aquela coisa, vocês um dia vão se encontrar e vão estar Tenho certeza. juntas. Em algum momento pode até dar uma sensação de, que bom que você acredita nisso, vou tentar acreditar também, vou tentar me apegar a isso, mas as certezas são suas, né? Porque a fé é muito individual, né? E no seu caso, a fé te ajudou de alguma maneira? Eu acho que no meu caso não muito, eu não tenho esse lado muito desenvolvido. Não, eu tive que me apegar a outras Outras coisas. coisas. A leitura teórica, conversar, a socialização, buscar ajuda. Eu até tentei, tinha amigas que falavam, vamos no centro espírita comigo, eu fui. Mas é interessante, porque eu acho que quando eu ficava numa busca, e isso me deixava muito frustrada, porque eu não conseguia ter certeza, eu buscava uma certeza. Então, eu vou no centro espírita, recebo uma carta e eu falo, não consigo. E quando eu aceitei que não era possível ter certeza, isso me acalmou. Que eu acho que é a resignação, né? De entender, de aceitar aquilo que não dá para mudar. Então, o isso. final do luto, ele tem a ver com resignação? Eu acho que sim. Entendi. Eu acho que sim, de ter uma aceitação daquilo que não é possível mudar, né? De uma certeza. E aí você vai Da conviver com finitude isso. e de conviver, exatamente, conviver com essa dor, com essa saudade, conviver com a vida como ela é, né? Não com a ilusão de que a gente tem tudo para sempre, do controle. Eu acho que passa por uma aceitação, sim. O que você diz para um paciente que chega para você e fala assim, Cláudia, eu não posso dar risada, porque se eu der risada significa que eu não estou sofrendo com a perda. Isso eu acho que é super interessante, porque é um aprendizado importante do luto, entender que as emoções existem ao mesmo tempo, né? No começo, muitas coisas vão fazer, de repente, você rir. Então, assistir um filme, tá com os amigos e, de repente, escutar alguma coisa que te fez lembrar de uma outra, de alguma coisa que você viveu. E esse sorriso, essa alegria, ela não anula a tristeza, né, do que a gente está passando, do que o lotado está passando. Então, entender que é possível estar triste porque você perdeu alguém, mas é possível estar alegre ao mesmo tempo pelo que você está vivendo agora, nesse momento, né? Isso eu acho importante porque a gente, para não sentir culpa, né, por estar sorrindo, porque a vida é uma coexistência de todos os sentimentos. E É talvez possível. sorrir seja até terapêutico nesse contexto. Também. Né? Experienciar algum sentimento diferente da dor de vez em quando, para você poder até se estruturar um pouco mais, né? Que é o que você falou do respiros, movimento, de não ficar congelado na dor, a gente poder se permitir ir vivendo a partir disso. Sem se forçar, né? Mas naturalmente vai acontecer. Né? De repente, alguém perdeu o pai e um mês depois tem um casamento, vai casar, né? É muito difícil, mas será que não é possível você estar triste pela perda, que é inevitável, mas também se alegrar por esse momento, né, que está vivendo? Sim. Porque precisa ser um ou outro, né? Acho que é uma forma que a gente aprende durante a vida, que as coisas precisam ser isso ou aquilo, preto ou branco. É dicotômico, né? O pensamento dicotômico. Não, né? Não. Me chamou muito a atenção o que você falou em relação ao tipo de vínculo, porque nós estamos numa sociedade, isso é puro achismo, tá? Mas é observação da vida, em que as pessoas têm deixado de ter filhos para ter pets, e os pets entram nesse lugar. E aí, quando tem uma perda de pet, a pessoa realmente se enluta como se uma pessoa fosse. E as outras pessoas vêm apontar o dedo e julgar e falar que absurdo, mas era só um cachorro. Você vai lá comprar outro igual, vai ter as mesmas características, pelo menos externas, e tá tudo bem, né?
Então, acho que o não julgamento é uma coisa tão importante. Eu não sei se É. você já teve oportunidade de atender gente com Sim. luto de pet. Não, E aí você pensa, vai perder filho pra você ver como é que é. o que você está falando é o luto não reconhecido socialmente, que a gente tem muito e é um fator de risco para complicar o luto, porque quando a gente tem uma sociedade que não reconhece essa dor, que é um luto, por exemplo, de um animal de estimação, um luto do homem, um Perdas luto, gestacionais. perdas gestacionais, quando a sociedade não valida, ela está dificultando o processo de luto do enlutado, Nossa, né? essa informação é Super. importantíssima. A gente tem. Eu fiz parte de um livro sobre luto não reconhecido socialmente. Um dos capítulos que eu escrevi é a morte do terapeuta. Ai, conta isso. A morte do terapeuta, a morte do médico, por exemplo. Se alguém. Eu até já tive a oportunidade de conversar com uma pessoa que perdeu, eu não passei por isso. E as pessoas, ela dizia, as pessoas dizem, não, você nem era da sua família, né? O que você está chorando? Imagina o quanto você perde quando o seu terapeuta morre, né? O Pacientes médico de queridos, confiança. quando eu for, vocês vão tudo no meu velório. Quero muita gente chorando muito, porque eu vou fazer muita falta. Então, de repente a pessoa vai, o paciente não se sente nem autorizado a chorar, né? Porque não é da Nossa, é família. Quem sou verdade. eu para estar enlutado? Então, nem ele mesmo reconhece como legítimo esse luto e nem as outras pessoas. Mas é uma figura de apego muito importante, porque você troca Muito, coisas ali que são coisas muito íntimas, né? muito. E o médico, assim, o que ele sabe sobre você? O E depois você médico. recomeçar essa história com outra pessoa, né? E você conversou E com pessoas que tiveram essa experiência? Como que poucas foi? pessoas, mas sim, depois eu vou te mandar esse capítulo. E a gente, nós, psicólogos, os profissionais de saúde não falam sobre isso. A gente não tem um plano de o que fazer se os seus pacientes, se você morrer, né? Um dia a gente vai, mas quando a gente morrer, os pacientes fazem o quê? O que acontece com o seu prontuário? Eu tenho esse Ah, que plano. Eu bom, tenho esse que plano, bom. eles vão ser incinerados. Imediatamente eu já tenho uma pessoa E contratada como para eles vão ser isso, né? avisados? Sim, também tem uma relação de Ah, que nomes e contatos. bom. E aí, mas aí não é uma pessoa, é o meu marido que vai. Se eu sobreviver a ele, se não, no momento que ele vai, outra pessoa fica com a lista, provavelmente minha filha, que Que vai bom. avisar cada um deles com toda a delicadeza do mundo, Ótimo, então você né? Eu está à tenho esse plano, frente, super tenho. mas isso não se discute, né? Nossa, é Entre mesmo. nós. Não tem inclusive, acho que precisa ter um sistema, no sistema que você, se você tem um sistema que você cadastra os pacientes, os prontuários, ali talvez, né? Já, Sim, que vá poder fazer esse papel. É verdade, eu não sabia de que isso não organizar. era uma coisa já deixada em ordem, porque acho que a gente tem uma responsabilidade tão grande com as pessoas. É. Mas esse é um exemplo, né? Tem um outro agora, tem um outro livro que uma pessoa está organizando e eu estou escrevendo sobre o luto de famílias de pessoas encarceradas, que também já é um Nossa. tabu muito difícil as pessoas terem empatia, né, com essa situação, e muito menos pensar no luto dessa pessoa que não morreu, né, mas ela está ali como se É tivesse uma morte morrido. social, inclusive, né? De Porque identidade, você não sabe, não tem mais como saber do outro. Mas, enfim, voltando no animal de estimação, é um luto que não é reconhecido, não é validado, né? E ele tem uma grandeza, sim, eu tenho pacientes que passam por isso, e muito difícil, às vezes, chegar no consultório, só quando complica, quando o psiquiatra vê e encaminha, porque a pessoa nem se dá, né, o direito de falar, não, será que eu adoeci ou eu não estou bem por conta disso? Como se fosse algo menor, né? Mas não é. e você acha assim que as crianças elaboram o luto melhor do que os adultos? Como é o luto infantil, assim? Não sei se melhor, mas é diferente, né? É A diferente. criança fica enlutada e ela tem, dependendo da idade, tem poucos recursos, né? Tem outros recursos, não diria poucos, mas tem outros recursos, às vezes não tão não tem Sofisticado. cognitivos, isso. Porque a criança pequena não entende, né, a finitude, mas ela elabora de outras formas. Ela manifesta o luto
de outra forma, justamente por não ter essa capacidade, né, verbal, cognitiva. Então, eu não sei se melhor, mas diferente. E depende muito de como o cuidador está trabalhando isso, né, com a criança. Sim. É melhor eu quis dizer assim, não é também passa mais rápido, mas a impressão que dá é que a coisa, é o ritmo, assim, é um pouco diferente, sabe? Pode ser, pode ser. Tem uma força vital que empurra ela pra frente, para as experiências, não sei. Mas talvez pode ser para evitação também, dependendo se os Pode. pais não falam sobre isso, aí parece que tá tudo ótimo, né? Tá tudo ótimo, nem lembra mais, nem fala do assunto para não lembrar. Não quer dizer que aquilo não tá lá, né? Depois a gente que se formou em MDR sabe É. que Fica às ali num vezes o que tá lugarzinho. tudo bem, o que parece que tá tudo bem, às vezes lá na frente aparece. É. E sob outras formas que a gente nem imagina, né? Com outras manifestações, né? E precisamos falar sobre isso, então? É Com as preciso crianças. falar com todo mundo? É preciso falar sobre isso? Eu acho que é preciso e a gente agora tem falado muito mais, né? A gente aqui, você abrindo essa oportunidade de falar sobre outros canais, tem muito mais do que antes. Talvez tenha sido um movimento até que a pandemia, né, estimulou um pouco. O que eu acho que ajudou muito foi a eclosão, o aumento da fama dos cuidados paliativos também. Sabe aquela coisa da Ana Cláudia, né? Sobre a morte e morrer, da Elizabeth Kubler-Ross começou com isso lá atrás, sobre a morte e morrer, mas mais recentemente a Ana Cláudia Quintana Arantes falando sobre isso também, essa necessidade de a gente poder ajudar a pessoa que está nessa fase de desenvolvimento da vida, porque é uma fase de, né? Sim. Da vida da pessoa e poder falar sobre isso, porque antes, por exemplo, a pessoa estava doente, tinha um CA, não vamos falar nada que senão ela vai desistir. Então ela não pode saber. E é muito complicado porque daí tem o luto pela saúde perdida, por exemplo, que a gente faz, né, numa situação como essa. Então, o que você está falando é importante. Acho que talvez precise de um espaço realmente de coragem para poder trazer um tema tão difícil e tão complicado. Então, é fundamental, né? Tão fundamental, porque falar do luto é falar da vida. Né? Falar do luto é falar da vida? Porque a morte é um dia da vida, né? E, na verdade, é um dia que acontece, mas todos os dias a gente está cada vez mais próximo da vida. Então, não são coisas diferentes. Talvez né? seja a única certeza, de fato, que a gente tem sobre tudo. Então, por que não falar? Por que não aprender a lidar melhor, né, com isso? E falar da dor, do luto, é falar de amor, né? Porque o vínculo, se a gente passa uma vida sem vínculo, sem amor, não é uma vida que não vale a pena. Então, é o preço que a gente paga, né? O preço que a gente paga por amar é sentir o a luto. perda. Por tudo. Sabe uma história curiosa? Assim, você já viu isso? Você já deve ter visto, óbvio. Quando a pessoa elabora o luto com o outro ainda em vida, mas no caso de uma doença muito grave, inexorável, Sim. né? Eu soube de uma família que tem feito isso e escolheu tudo o que vai acontecer, escolheu às vezes como é que vai ser já, deixou tudo preparado, né? No caso é um adolescente. Não é bonito? É bom, é dificílimo, né? É Terrível, bonito. mas ao mesmo tempo tem uma beleza. E tem aceitação. Tipo, isso vai acontecer. E quando acontecer, já está tudo formatado para que seja o menos doloroso possível, o mais bonito possível dentro da dor. Talvez, sem arrependimentos, talvez, né? Não sei se menos doloroso, mas uma sensação de eu falei tudo que eu queria falar, ouvir. Mas sabe por que é doloroso? Porque, assim, tem uma coisa muito brutal na morte, que acho que eu passei isso com meu tio, talvez, que é assim, você vai de departamento em departamento, é funerária, é isso, é aquilo, as pessoas tratam aquilo como se fosse mais um dia da vida delas, e para nós é o dia da vida. Então, tá ali um monte de caixão, escolhe ali o que você quer. Sabe uma coisa um pouco burocrática que fere muito? No momento em que você só quer chorar e você tem lá que resolver questões burocráticas, porque ninguém vai, né? Alguém tem que fazer isso. Alguém tem que fazer isso. Então,
Quando você deixa tudo meio pronto já nesse aspecto também, é uma forma inteligente de você poder viver aquele dia na plenitude. É, é, Então é inteligente, sabe? eu também acho. É um É, jeito. eu acho que o americano aprendeu um pouco mais, né? Lidar com isso. Eu vi em livrarias lá livros para se preparar para esse dia, É para a mesmo? morte. Eu acho que a gente tinha que ter mais essa conversa. As pessoas ainda têm muito medo, né? De pensar, nossa, imagina, eu vou pegar um livro e começar a escrever aqui o que eu quero que aconteça, mas é uma forma até de respeito, eu acho, aos outros, né? De você deixar as coisas um pouco organizadas. Não, quem vai cuidar das minhas senhas, do banco, disso, daquilo? Se você deixa de alguma forma organizado, é uma forma de você já falar sobre, né, os seus desejos, e o que importa, o que não importa na vida. Por isso que eu falo que é para falar da vida, né? O que aquilo é importante para É você? isso. Eu acho que a gente está começando a desmistificar, a gente tem muito mais conversas já sobre luto, mas ainda precisamos caminhar mais. E o que pode ocasionar? Então, você falou, né? A gente não fala mais em luto patológico, a gente fala num luto complicado. Então, é o quê? É depressão, é ansiedade? O que pode vir na esteira, então, dessa complicação do luto? Eu acho que não necessariamente a doença mental, mas talvez o não cuidado com a doença mental, né? Então, uma pessoa que tem um histórico de depressão e que não trata, é uma pessoa muito mais vulnerável para um luto complicado do que uma pessoa que tem uma depressão, mas ela cuida, né? Talvez também comportamentos, né, que podem vir que não são comportamentos, assim, muito saudáveis. Sim, Então, começar a relações de comer apego. muito, começar a não querer fazer exercício, começar a Ah, se você está isolar. dizendo, você está perguntando os sintomas que a gente Aham, pode reconhecer como um luto complicado. complicado. É. Eu acho que a depressão, se ela já tivesse estabelecido como depressão, não confundindo com luto, né? Então, uma pessoa que está paralisada, como a gente falou, na perda por muito tempo, uma pessoa que se descuidou, não está levantando para trabalhar, não está levantando para fazer as coisas, ou uma compulsão, mas é um conjunto, né? Depois de muito tempo e estando associado ao luto, né? Depois que aquilo aconteceu, a pessoa perdeu o sentido de vida. Então, ela já não se cuida mais, não faz exercício. Ela antes se cuidava bem e agora desenvolveu alguma compulsão, por exemplo, né? Mas não uma pessoa que já tinha um Claro, transtorno claro. e não tem uma relação com o luto, essa complicação, eu acho que não dá para dizer que é um aspecto do luto complicado, Mas né? aí a psicoterapia, ela tem essa capacidade. Situações de risco, né? A pessoa se colocando em situações de risco e não se importando mais com a preservação da vida. Eu acho que esse é Sinais de alerta aí, a ideação suicida. de É, seguir o outro, né, na morte. é, é, Tá. exatamente. E aí a psicoterapia, em conjunto com o trabalho até médico, né, quer dizer, você pega um clínico geral ali, ele vai dar uma ajuda nesses aspectos mais de qualidade de vida, né, uma medicina do estilo de vida, ajudando junto com a psicoterapia, junto com a psiquiatria, e aí fazendo essa rede, a rede de amparo social também é importante, e aí tende a... A cuidar, né? Aumentar aumentar o amparo mesmo, né? Você aumentar o que vai proteger essa pessoa de não adoecer. Muito bem, então, temos que falar da ONG, como é que é a ONG? O Isso, o Pais em Falcons Luto? University, tem o Pais em Luto, que a gente já falou, mas tem também você é conselheira, né, da Falcons University. A Falcons University é uma escola de líderes sociais que faz parte da Gerando Falcões. A Gerando Falcões é uma ONG bem importante hoje, faz um trabalho muito importante em comunidades, tem uma rede enorme no Brasil, tem fazendo um bom trabalho, um trabalho muito interessante.
E eles criaram a Falcons University, que é uma escola para líderes sociais, que tem ONGs e passam por uma capacitação, depois recebem uma aceleração da ONG, e eu faço parte desse conselho. Então, é Um mais trabalho uma que eu gosto atividade muito. sua que é cheia de propósito e dentro dessa ideia de espalhar o bem, né? Acho que foi isso de procurar atividades que eu encontro propósito, é uma das consequências aí de tudo que eu passei. Eu acho que isso ficou mais forte em mim. Assim. Dá para ser feliz dentro dessas circunstâncias todas? Dá. Eu acho que eu não sei muito bem como eu defino o ser feliz, mas dá para estar feliz, acho que sim, né? Porque não acredito muito que ninguém é feliz o tempo todo, Ah, sem né? dúvida. Mas considerando isso, sim, eu enxergo muito a nossa vida por capítulos, né? E tem capítulos mais felizes, capítulos menos felizes, mas os capítulos mais felizes, eles talvez só existam porque a gente teve também os infelizes, né? A vida é assim. Então, eu vou pedir para você, que é essa lindeza de pessoa, que eu tô tão feliz de ter te visto de Também. novo. Eu vou pedir para você olhar para sua câmera e deixar uma mensagem para uma pessoa para as pessoas que estão passando por essa situação tão delicada, por esse momento tão delicado na vida, né? De uma maneira geral, alguém que ou está na perspectiva de perder alguém, ou que perdeu alguém recentemente, ou que perdeu alguém há muito tempo, mas ainda está, né, nessa situação assim de uma dor muito intensa. Eu gostaria que você levasse aí uma mensagem para essas pessoas. Bom, acho que o que eu posso dizer é que o que eu acredito que a gente tem os recursos para enfrentar essas situações difíceis maiores do que as dificuldades. Eu acho que nossos recursos para enfrentar são maiores que as dificuldades. Por maiores que elas sejam, é difícil a gente ter uma régua, mas eu acredito muito nessa capacidade do ser humano. A gente consegue. Né? Se a gente não consegue sozinho, a gente pede ajuda, a gente aceita ajuda, a gente procura, mas a gente consegue enfrentar as dificuldades. É Eu acho que é isso. isso. E é um processo de transformação, não é verdade? É um Eu acho que essa processo. palavra transformar é muito importante. Porque tem uma esperança, né, envolvida nela. Para quem está passando nesse momento, eu diria, acredita que essa fase aguda vai passar, né? E não é só o tempo. Procure ajuda se precisar, aceita ajuda, né? O que eu vejo que as pessoas que têm mais dificuldade são aquelas que se fecham. Então, aceitar ajuda e procurar ajuda acreditando que essa fase passa, né? A gente é capaz de enfrentar, de se transformar e de se desenvolver com tudo isso que passa na nossa vida, é fundamental. Muito bem. E a última cerejinha do bolo, qual o aprendizado para você, assim, de toda essa trajetória que você passou hoje? Quais são os aprendizados ou o que você ganhou com isso, de alguma maneira? Acho que eu sou uma pessoa muito melhor e talvez eu preferisse não ser e ter as pessoas ao meu lado que eu perdi, mas eu não tive escolha. Então, considerando que a gente não tem, né, controle sobre tudo, e que eu sou o que eu sou porque eu passei pelo que eu passei, eu acho que eu consegui fazer uma boa limonada até o momento de tudo que eu passei. Muito obrigada por você Obrigada ter a vindo você. aqui prestigiar o público, poder contar a tua história, pela sua Obrigada. coragem, pela sua garra, pela sua resiliência. Você é uma figura inspiradora para mim e tenho certeza que para muita gente. Obrigada. Obrigada por abrir esse espaço, pela confiança, por fazer perguntas boas que me ajudaram a refletir também muito para poder compartilhar o que eu aprendi. Foi uma honra para mim. Para mim também. E é isso aí, estamos chegando ao final de mais um Sinapticamente. Muito obrigada pela sua companhia até aqui. A sua presença nos honra muito. Podemos aprender juntos, sentir emoções
porque não somos seres vivos que precisam se emocionar e aprender também. Então, muito obrigada. Lembra, cuida de você.